Mas antes quero falar com vocês a respeito do que nós como pais temos que ensinar nossos filhos a amar. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. O que o seu filho ama por sua causa? O que o seu filho aprendeu de você a fazer e tem amado? O que você ensinou aos seus filhos e que eles têm atração por aquilo, que eles gostam daquilo, que eles convivem já com aquilo com prazer. Eu fico pensando José e Jesus. Eu imagino, né, que Jesus gostava de carpintaria, somente porque na época de Jesus era praticamente uma obrigação ou uma tradição. Os filhos seguiam a profissão do pai e aprendiam a gostar daquilo que os pais faziam. Havia prazer nisso. Hoje em dia as profissões mudaram muito e dificilmente um filho quer ser o que o seu pai é. Exatamente nessa área profissional. Temos algumas situações na área ministerial. Temos aqui o Mateuzinho, por exemplo, o pai dele é pastor e ele está se preparando para ser pastor também. Existem outras situações assim. Eu fico pensando nisso sempre. O que eu ensinei os meus filhos a amar? E uma das coisas que eu tenho como alegria é que eu penso que eu ensinei meus filhos a amar trabalhar na igreja, servir a Deus. E todos estão envolvidos no ministério, todos fazem alguma coisa e estão ligados de alguma forma com a vida ministerial. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer também foi ter instrumentos musicais em casa e sempre tê-los disponíveis. Nunca proibi dos meus filhos mexer nos instrumentos que eu sempre gostei de ter, porque eu queria que eles descobrissem algum instrumento que eles gostassem de tocar. E tem fotos dos meus filhos todos desde pequenininho com algum instrumento na mão. Então eu aprendi com uma irmã em Cristo lá na primeira igreja que eu frequentei, na Vila Maria, que isso era muito bom, porque a música era uma coisa especial demais para que os filhos ficassem na igreja, se envolvessem nos ministérios da igreja. Então eu sempre gostei de ter instrumentos musicais disponíveis para que eles escolhessem. Só o Felipe escolheu. Mas os outros, as meninas cantam, né? A Daiana canta, a Marina também gosta de cantar. E de alguma forma estão envolvidos na música, outros no ministério infantil. Alguns foram mais para o lado da Nancy, no ministério infantil também, e assim por diante. Mas lá em Deuteronômio 6, assim como também em Deuteronômio 11, que foi lido agora há pouco pela Edinalva, mas eu quero que vocês abrem Deuteronômio 6. Nós vemos aqui uma primeira instrução de que os pais deveriam fazer os filhos a amar algumas coisas específicas. E era a função dos pais. Não era a função da igreja, não era a função do sacerdote, não era a função de outra pessoa ou de alguém que era contratado para fazer isso. Os pais tinham que ensinar essas coisas aos filhos. Deuteronômio 6, versos de 6 a 12. Diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha, tinha que estar no coração do pai. Estando no coração do pai, ele deveria ensiná-las com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes, boas cidades que vocês construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês correrem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então,
nós temos que ensinar os nossos filhos algo que está no nosso coração, do nosso relacionamento com Deus. Aqui diz que nós temos que ensinar com persistência, então não deve ser uma coisa que a gente ensine só para um período da vida, porque se está no nosso coração, deve estar sempre disponível para alcançar o coração dos nossos filhos. A palavra do Senhor deve estar permanentemente no nosso coração, para que nós tenhamos condições de ensiná-las aos nossos filhos em todas as situações no dia a dia com eles. Hoje não é muito fácil nós passarmos tanto tempo assim com os nossos filhos. Eles têm as atividades deles, nós temos as nossas, mas devemos aproveitar cada uma das oportunidades que temos. E como ele diz aqui, quando nós estivermos sentados em casa com eles, quando nós estivermos andando pelo caminho, quando nós nos deitarmos, quando nós nos levantarmos, devemos aproveitar todas as chances possíveis do dia para ensinar a eles a palavra do Senhor. Hoje em dia é bem comum nós desejarmos que nossos filhos fiquem quietos, não nos perturbem, e então damos lá um celular, um smartphone para eles com algum desenhinho, com algum joguinho. Então fica quieto aí, menino. E aí eles entram em outro mundo, se desconectam conosco, se distraem, e nós perdemos a chance de dizer, de mostrar a eles o que está no nosso coração. Entregamos a administração do coração deles a uma situação virtual, e eles vão então sendo dirigidos e instruídos por todo tipo de conceitos que normalmente não são conceitos que vêm na palavra de Deus. Mas Deus é muito claro de que essa é uma tarefa nossa, dos pais, de derramar isso no coração dos filhos, para que eles cresçam, para que eles possam usufruir de coisas especiais que Ele já deixou pronta na terra onde nós vivemos. E aqui ele diz que o povo de Israel teria acesso a cisternas que eles não cavaram, a plantações que eles não plantaram, que teriam acesso a alimento que eles não precisaram cultivar. Deus já tinha preparado tudo para eles na terra prometida, e eles só chegariam lá e poderiam usufruir daquilo. E a vida deles seria mais tranquila. Eles estavam sendo retirados de um tempo de escravidão, um tempo duro, um tempo de guerra, batalhas difíceis mesmo, e agora seriam colocados em um tempo de tranquilidade. E o que acontece conosco normalmente em tempo de tranquilidade? A nossa tendência é relaxar um pouco e não se lembrar tanto assim das coisas que passamos na nossa vida, das vitórias que Deus nos concedeu. Deus insiste que, como pais, nós devemos sempre lembrar aos nossos filhos das coisas que passamos na vida, dos momentos difíceis que enfrentamos e como Deus nos deu vitória diante de cada um daqueles. Nem sempre os nossos filhos gostam muito dessas histórias. Tem uma que eu costumo contar que os meus filhos detestam. Eu começo a falar com ele, quando eu tinha a sua idade, isso há algum tempo atrás, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Estudava de manhã e à noite, nunca tinha férias, porque nas férias tinha que fazer estágio. E aí, então hoje, já posso ter o meu tempo de aposentadoria, porque comecei a trabalhar com 14 anos, jovem assim que nem eu, já posso ter esse privilégio. É um privilégio ser aposentado? Não sei, acho que não é, não. É mais um tormento do que um privilégio. Mas porque começamos cedo, nós podemos parar mais cedo. Amadurecemos mais cedo. E hoje em dia as pessoas, os jovens, demoram muito para amadurecer, porque demoram muito para começar a trabalhar. Porque tem que fazer a faculdade, a graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doc. E quantos anos ele terá até terminar tudo isso? Até casar-se e tudo isso. Às vezes a gente fala assim, com a sua idade nós já tínhamos 2 filhos. E agora que um deles decidiu ter filhos. Mas por quê? Era outra realidade, era outra condição. Então o mundo mudou muito. Nós temos que contar as histórias para os nossos filhos. Mesmo que eles não gostem de ouvir, nós devemos contar. E contar como Deus nos deu vitória. E até mesmo fazê-los lembrar de algumas coisas que eles passaram junto conosco. Você lembra daquela época que era assim, assim, assim? Por exemplo,
Eu acho que isso não aconteceu só comigo, mas muitas pessoas passaram por essa situação. Não era possível nós comprarmos, por exemplo, presunto em qualquer um dos cafés da manhã. Não tinha condições. Pizza era uma vez no mês, uma vez cada 2 meses. McDonald's, então, meu Deus, era raríssimo, né? E eu me lembro de algumas vezes a gente falar que ia pedir pizza em outra época, e aí ouvir assim: pizza de novo? Estou enjoado de comer pizza. Mas eles não se lembravam do tempo em que era raro comermos uma pizza. E assim as coisas foram mudando. Às vezes a gente falava assim: você não quer comer isso? E tem um monte de criancinha na rua que gostaria de um prato de comida como esse. Vai lá, leva para ela então. Eram coisas que a gente ouvia. Mas quando nós trabalhamos no nosso coração as vitórias que Deus vai nos dando e vamos ensinando a eles que tudo que temos de fato vem de Deus, nós inserimos na vida deles coisas que vão transformando a vida, lembranças que vão marcando. Então esse texto para mim é muito precioso, porque ele fala assim: olha, Deus tirou vocês de um tempo difícil e está levando para um tempo melhor. Mas quando vocês estiverem desse tempo melhor, não se esqueçam que foi Deus quem os tirou de lá e os pôs aqui. Vocês hoje estão aqui por causa de Deus, por causa da ajuda de Deus, por causa do poder de Deus. E é a essência desse texto para nós. Se nós não ensinarmos isso para os nossos filhos, outras pessoas ensinarão outras coisas. E esse que é o grande perigo. Outras pessoas vão oferecer distrações, vão oferecer o que eles acreditam, o que eles usam, o que eles entendem como felicidade, como curtição para a vida. E isso pode afastá-los de Deus, isso pode desviá-los de uma forma fulminante, de uma forma destrutiva, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Somos instruídos especialmente a compartilhar a sabedoria de Deus com os nossos filhos. Aquilo que temos aprendido de Deus, recebido do nosso coração como sabedoria de Deus, nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Precisamos derramar no coração deles, de forma prática, na vivência diária com eles, e não só na teoria. Porque os jovens de hoje são muito questionadores, e eles percebem com muita facilidade incoerência naquilo que ensinamos e naquilo que vivemos. Houve uma época que os pais podiam dizer assim para os filhos: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas hoje, você não pode mais dizer isso para os filhos. Mas por que eu tenho que fazer assim? Porque eu estou mandando e pronto. Você tem que fazer e pronto, o que eu falei não interessa, a sua opinião. Hoje eles cada vez mais impõem a sua opinião, eles são questionadores. E tem crianças bem pequenas mesmo que nos questionam de coisas absurdas, que se nós falássemos 1/10 daquilo, a gente levava um tapão na boca, né? Caíam os dentes, já trocava todos os dentes de leite pelos dentes normais, né? Permanentes. Antecipava a troca, né, dos dentes. Hoje não pode. A gente fala, vai corrigir um filho e fala assim: eu vou te processar. Eu tenho os meus direitos. Pede para fazer uma coisa: isso aí é abuso à criança. Trabalho, como é que é? Trabalho infantil, escravo, né? Concluindo, quer dizer o seguinte: quando começamos a progredir na vida, é fácil nos esquecer que é apenas pela graça de Deus que chegamos tão longe. Precisamos perceber que, sem a ajuda divina, regrediremos rapidamente. Então, sem a ajuda divina, nós vamos regredir. Tudo aquilo que avançamos, se nós não conhecemos que foi Deus que nos concedeu esse avanço, servirá apenas para retroagir em momentos de esquecimento, de fraca lembrança na nossa vida. E se nós não ajudarmos nossos filhos a entender que é Deus quem nos tira de um lugar e nos coloca em uma condição melhor, eles não irão progredir na vida, eles não vão alcançar aquilo que Deus tem preparado para eles, não vão usufruir de cisternas cavadas, não vão usufruir das plantações já prontas, dos alimentos já disponíveis,
porque nós não ensinamos a eles a reconhecerem quem foi que nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Amor, respeito e a obediência a Deus são necessários para preservar todos os ganhos que Deus tem preparado para nós. Então pense sempre nisso. O que eu tenho ensinado o meu filho a amar? O que mais você se preocupa em ensinar seu filho a amar? Eu me lembro de uma das formaturas dos meus filhos, na fase de prézinho ainda. Tinha que ler lá um compromisso. E o compromisso, dentro do compromisso estava que nós pais deveríamos ter sempre livros e revistas disponíveis para incentivá-los a gostarem de ler. E aí era bem assim: eu prometo ter sempre livros e revistas disponíveis para que eles gostem de ler. Era um compromisso. E o que você tem deixado disponível para que seus filhos aprendam a amar na sua vida? Às vezes a gente pensa que deixar um prato de comida disponível já é o bastante, mas nunca é o bastante. Nós devemos cultivar os valores de Deus no nosso coração e deixá-los disponíveis para serem vistos em nós, para que eles tenham acesso a isso e desejem amar. Então fica o desafio de Deus para o nosso coração, e que em todos os momentos da nossa vida nós possamos deixar disponível aquilo que os nossos filhos de fato precisam amar, para dar alegria a Deus e dar alegria a nós também, como pais. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, o teu desafio para nós é sempre grandioso, nunca é pequeno. E quantas coisas nossos filhos já nos viram ver e começaram a fazer, começaram a imitar. Mas nem todas elas nós sabemos que são adequadas. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a adequar a nossa vida à Tua Palavra, para que os nossos filhos observem em nós aquilo que eles precisam ser e fazer na vida deles, de forma que o Senhor se alegre com eles, de forma que nós também tenhamos alegria em tudo o que eles vão adquirir, tudo aquilo que eles vão se transformar, e que assim eles apontem para o Senhor com a vida deles, também para que os filhos deles e os filhos dos filhos possam também te amar, desejar te seguir e te honrar com a vida em cada dia de experiências com o Senhor. É o que nós pedimos, Pai, e em nome de Jesus. Amém.